Boa noite a todos. Vamos dar sequência ao nosso programa, né, da disciplina. Nós já finalizamos a primeira etapa, então esse conteúdo agora é da segunda etapa. Tá? Então a gente vai começar a falar sobre linguagem de programação para sistemas embarcados, tá? Então o nosso assunto de hoje vai ser exatamente nós estudarmos as linguagens de programação utilizadas, tá certo, em sistemas embarcados. Tá? Então a gente vai analisar aqui três linguagens, tá? Para que a gente faça uma análise, né, de quais seriam as características dessas linguagens, quais seriam as vantagens dessas linguagens, ou quais seriam as desvantagens dessa linguagem, tá? Então a gente pode começar com a linguagem chamada Assembler. Pessoal, é uma linguagem de baixo nível, não chega a ser uma linguagem de máquina, mas é uma linguagem muito próxima à linguagem de máquina. Então, por isso que a gente diz que a linguagem Assembly é uma linguagem de baixo nível. A vantagem dela, pessoal, ela vai permitir utilizar muito bem os recursos de hardware. Então, na hora que você tem uma linguagem, pessoal, que ela se aproxima da linguagem de máquina, essa linguagem você consegue programar a nível de registradores, então você consegue ter um acesso aos recursos de hardware de forma muito íntima, tá? Porque você está com a linguagem que ela se aproxima muito da linguagem de máquina. Então, logo na hora que você consegue programar, tá certo? Gravando em cima de registradores, é lógico que você vai ter um acesso ao hardware, tá certo? De forma muito mais precisa, tá? Ela tem um excelente tempo de resposta, então veja que é uma linguagem de baixo nível, você já está programando muito próximo ao hardware, você não está utilizando nenhum driver, tá? Quando você tem uma linguagem de alto nível, você tem uma linguagem de médio nível, você utiliza funções ou drivers para você acessar alguns recursos, tá? E quando você tem uma linguagem de baixo nível, esse acesso ele é quase que direto. Por isso que a execução, tá certo? Um programa em linguagem Assembly, ela vai ter um tempo de resposta baixo, tá? Precisa que o programador conheça bem a arquitetura do hardware a ser programado. Pessoal, como a gente está programando em uma linguagem, tá certo, de baixo nível, é uma linguagem, pessoal, muito próxima à linguagem de máquina. Para que você programe utilizando essa linguagem, o programador ele tem que conhecer muito bem esse hardware. Porque, pessoal, você programa a nível de registradores, tá? A nível de CPU. Então, nesse caso, você tem que conhecer muito bem a arquitetura do processador que você está desenvolvendo o programa, porque você programa, tá certo, a baixo nível. E ele tem um maior tempo de execução de projeto, tá? Muitas vezes, pessoal, você vai ter que estudar arquitetura de hardware para que você programe, tá certo, em cima desse hardware. Em geral, pessoal, um programa em baixo nível, ele tem, como é que eu posso dizer, uma extensão maior, o programa fica muito maior. Então você pode de repente pegar, tá certo, um programa em linguagem C e aquele programa que em linguagem C tem de repente 20 linhas, na hora que você vai converter esse programa, pessoal, em uma linguagem Assembler, esse programa de 20 linhas, ele passa a ter 600 linhas, 650. Então veja que para programar, tá certo, utilizando a linguagem Assembler, você vai ter um esforço bem maior, tá certo? Primeiro que você tem que conhecer muito bem o hardware, então em algumas situações você tem que estudar o hardware para que você programe esse hardware, e em geral, pessoal, como o código é mais complexo, porque você programa a nível de CPU, a nível de registradores, a nível de memória, então, obrigatoriamente, esse escopo vai ser mais complexo e mais extenso. Então, por isso que a gente diz que ele tem o maior tempo de execução de projeto, tá? Então, veja que a linguagem de baixo nível, ele permite, tá certo, um bom acesso a recursos de hardware, ele tem excelente tempo de resposta, precisa que o programador conheça muito bem a arquitetura de hardware a ser programada, e ele vai apresentar um maior tempo de execução de projeto, tá? Temos aí, pessoal, uma segunda linguagem chamada de linguagem C, tá? Então veja, pessoal, que a maioria das arquiteturas de hardware que a gente utiliza, ele tem compiladores em linguagem C, tá? Então veja que a linguagem C é muito utilizada para sistemas embarcados.
Tá? Então veja que é uma linguagem de médio nível, tá certo? Ela vai utilizar de forma intermediária os recursos de hardware. Então veja, pessoal, que na linguagem C a gente tem funções para acessar o hardware, a gente tem drivers para acessar o hardware, tá certo? Então assim, a gente tem um uso intermediário, a gente tem um acesso intermediário aos recursos de hardware, tá? Quando a gente utiliza a linguagem C. Ele vai ter um tempo de resposta maior do que a linguagem Assembler, tá certo? É lógico. Você está desenvolvendo, tá certo? Teu programa em uma linguagem que ela tem funções, que ela tem drivers. Então, na hora que você vai acessar, tá certo? Um recurso de hardware, você vai acessar isso através de um drive. Ou seja, você vai acessar através de um programa que acessa o teu hardware. Então, em geral, a execução de um programa em linguagem C ele vai apresentar um tempo de resposta maior do que a linguagem Assembly. Qual é a vantagem da linguagem C? Não precisa que o programador conheça o hardware a ser programado. Essa é uma grande vantagem, tá, pessoal? Por quê? A vantagem disso, pessoal, é porque o acesso a esse hardware vai ser através de funções. Então, na verdade, essa função vai abstrair exatamente o teu recurso de hardware. Então, na hora que você quer acessar um timer, na hora que você quer acessar uma porta de entrada e saída, em linguagem C você vai fazer uma chamada a uma função para esse acesso. Já em linguagem Assembly, a gente tem que escrever nos registradores e ler deles exatamente para que a gente tenha acesso a esse hardware. Tá? Então, por isso que ele diz que a linguagem C não precisa que o programador conheça o hardware a ser programado. Tá? E ele tem um tempo de execução de projeto mais curto. É lógico, tá, pessoal? Não precisa que a gente estude a arquitetura de hardware interna, tá certo? O acesso ao hardware utilizando essa linguagem é feito através de funções ou drivers, então isso já abstrai, tá certo, todo o teu hardware. Então, na hora que você vai desenvolver um programa em linguagem C, tá certo, você não precisa estudar aquela arquitetura de hardware, basta que você, né, estude as funções ou drivers que você vai ter que utilizar para fazer o acesso, tá certo, a esse hardware. Então, só enfatizando aqui, a linguagem C é uma linguagem de médio nível, tá certo? Ela vai utilizar intermediariamente os recursos de hardware, em geral, pessoal, feito através de funções ou drivers. Ele vai apresentar um tempo de resposta maior do que a linguagem Assembly, é lógico, tá? Porque você está chamando, desculpa, você está utilizando uma linguagem, pessoal, que ela vai acessar o teu hardware através de funções ou drivers. É diferente de um programa em linguagem Assembly que se acessa direto. Tá? Ele não precisa que o programador conheça o hardware e ele vai apresentar um tempo de execução de projeto curto. Tá? Então, essas são exatamente as vantagens da linguagem C. Temos uma linguagem, pessoal, de alto nível, tá? Linguagem Java, tá? J2ME vem de Java 2 Micro Edition, tá? Então, J2ME, pessoal, do inglês, ele vem de Java 2 Micro Edition. Tá certo? É uma linguagem Java, tá? Então, ela é uma linguagem de alto nível. Pessoal, a linguagem C, tá certo? É uma linguagem compilada, mas a linguagem Java é uma linguagem interpretada, tá? Então, há uma diferença exatamente da linguagem C, onde ao compilar você vai criar, tá certo? Um arquivo executável, mas a linguagem Java não. Ela vai ser uma linguagem interpretada. Você vai executar a tua linguagem, tá certo? Em uma arquitetura que tem uma máquina virtual, que a gente chama de VM, Virtual Machine, tá? Então veja, a linguagem de alto nível, ele vai utilizar os recursos de hardware, pessoal, através de APIs, do inglês vem de Application Programming Interface, tá certo? Ele tem um tempo de resposta bem maior do que a linguagem C. Então veja, pessoal, que como a linguagem Java ela é interpretada, toda vez que você está executando, tá certo, um programa em linguagem Java, tá, a máquina virtual interpreta cada linha de comando. Então, em geral, pessoal, a linguagem Java, um programa em linguagem Java,
É lógico que com a mesma funcionalidade do programa em linguagem C, ela vai apresentar um tempo de resposta bem maior, tá? Você só consegue executar um programa em linguagem Java, pessoal, se você estiver utilizando a máquina virtual. Então, esse VM aqui do inglês vem de Virtual Machine. Isso aqui é a tua máquina virtual. É ela que vai interpretar o teu programa linha a linha, tá? Tá certo? Não precisa que o programador conheça o hardware. Mais uma vez, pessoal, todo o acesso ao teu hardware vai ser feito através de APIs. Então, não precisa, tá certo? Que a pessoa que vai desenvolver o teu programa, ele tenha que conhecer, ele tenha que estudar o hardware para que ele programe esse hardware, tá? E ele vai apresentar um tempo também de execução de projeto curto, tá? Então, essas são as vantagens aí da linguagem Java, tá? Então, só enfatizando aqui, vai ser uma linguagem de alto nível. O acesso aos recursos de hardware, pessoal, é feito através de APIs. Ele vai apresentar um tempo de resposta bem maior do que a linguagem C, tá certo? Veja que a linguagem Java é uma linguagem interpretada. Na hora que você está executando um programa em linguagem Java, você tem uma máquina virtual que está interpretando linha a linha de comando, e isso faz com que essa aplicação ela tenha um tempo de resposta maior. Ele vai utilizar, pessoal, sempre uma máquina virtual, tá certo? Outra vantagem da linguagem Java, não precisa que o programador conheça o hardware, e ele vai apresentar, tá certo, um tempo de projeto curto, tá certo? Então essas são as vantagens aí da linguagem Java, tá? Pessoal, mas é interessante a gente dizer ou informar que um sistema embarcado, ele também é um sistema de tempo real. A maioria dos sistemas embarcados, pessoal, eles reagem a um estímulo externo. Então, se você analisar, se você estudar, se você verificar vários exemplos que nós temos de sistemas embarcados, na verdade, esses sistemas eles são sistemas reativos. Ou seja, uma vez você aplicando a entrada, uma vez você estimulando esse sistema, ele vai ter que responder exatamente a esse estímulo de entrada em determinado tempo. Então, por isso que a gente diz que grande parte dos sistemas embarcados eles são aplicações de tempo real, tá? Por quê? Porque numa aplicação de tempo real, pessoal, o que é que vai acontecer? Vamos analisar dois casos, tá, pessoal? Bora supor que nós temos duas situações. Esse sistema aqui, tá? É um sistema de propósito geral. Sistema de propósito geral. E esse aqui é um sistema de tempo real. Deixa eu só melhorar onde me baixar isso aqui para a gente ter mais espaço. Então, bora supor, pessoal, que a gente tem essa situação aqui, tá? Eu tenho um sistema, desculpa. Eu tenho um sistema de propósito geral. Tá certo? E desse outro lado eu tenho um sistema de tempo real, tá? Pessoal, a diferença desses dois sistemas é a seguinte. O sistema de propósito geral, o que é que ele vai fazer? Eu tenho a entrada, vou aplicar essa entrada ao meu sistema, o meu sistema vai processar essa entrada e vai gerar uma saída. Tipo, eu tenho a minha entrada IN, esse sistema ele processa essa entrada IN,
e na hora que ele processa essa entrada in, ele vai gerar uma saída out, tá? Então, isso aqui é um sistema de propósito geral. Para mim, pessoal, esse sistema vai estar correto se a saída estiver relacionada corretamente à entrada. Ou seja, o meu out vai ser exatamente o retorno do processamento de fin. Então, por exemplo, bora supor que eu tenho entrada 2. O que essa função fin faz é pegar a minha entrada e adicionar mais 2. Ou seja, isso iria me gerar uma saída 4. Então, para esse meu tipo de sistema, pessoal, se essa saída estiver correlata à entrada, se essa saída estiver relacionada corretamente à minha entrada com relação a essa função f, então o meu sistema vai ser visto como sistema correto, tá? Então, no sistema de propósito geral, toda vez que a tua saída estiver relacionada corretamente em relação à entrada, dada a função de processamento do teu sistema, então você vai dizer que o teu sistema está funcionando corretamente, tá? Agora, na hora que a gente tem um sistema de tempo real, pessoal, esse conceito, tá certo, ele muda um pouquinho. Por quê? Temos a nossa entrada in, temos a nossa saída out, temos um sistema que vai processar essa entrada e vai me gerar a saída. Aí, bora supor que essa função f faça a mesma coisa. Pega a entrada e adicione mais 2. Então, se eu aplicar a minha entrada 2, a saída ele vai gerar 4. Sendo, pessoal, que no sistema de tempo real, além da saída estar relacionada corretamente à entrada, de acordo com a função de processamento do meu sistema, o tempo que essa saída tem que ser entregue, tá certo? Ela deve respeitar um certo limite de tempo. Então, na aplicação de tempo real, tá certo? Toda vez que é estimulada a sua entrada, ele vai ter que responder esse estímulo de entrada em um tempo finito especificado. É isso que vai configurar o meu sistema como sistema de tempo real. Então, veja, o sistema de propósito geral, o que importa para mim é saber se a saída vai estar relacionada corretamente com a entrada, dado que o teu sistema tem uma função de processamento. No meu sistema em tempo real, isso já muda. Além da saída estar corretamente relacionada à minha entrada, tá? Veja que o meu sistema também tem essa função de processamento, que processa a informação de entrada. Então, além da minha saída estar correlata em relação à entrada, o tempo que essa saída T0 e TI. Logo, meu ΔT dado por T0 menos TI vai ter que ser menor ou igual a um certo tempo Tx. Olha aqui a diferença, pessoal. Então, na hora que a gente trabalha com sistemas de tempo real, além da saída estar corretamente relacionada à minha entrada, o tempo que essa saída tem que ser apresentada em relação ao estímulo de entrada tem que respeitar, tá certo, um certo tempo. Então, por isso que a gente diz que um sistema de tempo real é todo sistema que, uma vez estimulada a sua entrada, ele vai ter que responder a esse estímulo de entrada em um tempo finito especificado. Ou seja, é como se a diferença do instante de tempo que a saída foi gerada, menos o instante de tempo que a entrada foi aplicada, esse tempo aqui, essa diferença em segundos, ela tem que ser menor ou igual a um certo tempo. Tá? Então, isso é o que configura, tá certo, um sistema de tempo real. Então, vamos analisar esse conceito. Tá? Sistemas embarcados são aplicações de tempo real. Pessoal, a maioria dos sistemas embarcados, pessoal, eles são sistemas reativos, são sistemas que, uma vez estimulada a sua entrada, eles vão ter que responder esse estímulo em um determinado tempo. Então, a gente pode configurar esse sistema como sistema de tempo real. Logo, o tempo de resposta é crucial em qualquer sistema embarcado. Então, linguagens e sistemas operacionais para esses sistemas devem apresentar alguns recursos chamados de facilidades ou recursos de tempo real. Então, veja, pessoal, a gente está trabalhando com sistemas embarcados. A maioria desses sistemas, pessoal, elas são tidas como aplicações de tempo real.
Logo, pessoal, tempo de resposta. Uma boa pergunta. O que seria o tempo de resposta? Seria exatamente, pessoal, a diferença do tempo entre o momento que a saída é gerada e o instante que a entrada é aplicada. Então, essa diferença de tempo em segundos é o meu tempo de resposta. Tá? Então, bora supor que eu tenha esse exemplo aqui. Tá? Vamos pegar um exemplo. Bora supor, pessoal, que eu tenha essa situação. Olha, Paulo, eu tenho o meu sistema. Ele é um sistema de tempo real. E o que aconteceu foi, eu apliquei uma entrada in, aqui é a minha saída out, o meu sistema ele processa essa entrada, e eu apliquei, tá certo, a minha entrada in, tá certo, no instante ti igual a 2 segundos. E fiz a leitura, desculpa. E essa saída ela foi gerada, dada esse string de entrada, no instante to de 4 segundos. Ora, se eu quiser saber o tempo de resposta desse sistema, vai ser o meu ΔT, vai ser 4 menos 2, é igual a 2 segundos. Então, esse é o tempo de resposta do meu sistema. Tá? É exatamente, tá certo, o intervalo de tempo no qual uma saída é gerada, dada a aplicação de uma entrada em segundos. Certo? Então, isso aqui é o tempo de resposta, tá? Bem, pessoal, vemos aí alguns conceitos, tá? Para sistemas embarcados, que também são sistemas de tempo real, o hardware, a linguagem e o suporte de tempo de execução da linguagem devem permitir a quem programa o sistema o quê? Especificar os tempos nos quais as ações devem ser desempenhadas, especificar os tempos nos quais as ações devem ser finalizadas, responder a situações em que todos os requisitos de tempo não podem ser atendidos e responder a situações em que todos os requisitos de tempo são alterados dinamicamente, tá? Não quer dizer, pessoal, que essa tua estrutura aqui ele consiga oferecer todos esses recursos, mas seria interessante que se você tem um sistema embarcado, tá certo? Que ele também é um sistema em tempo real, então seria, né, interessante que a tua estrutura, que envolve o hardware, envolve a programação, ou seja, a tua linguagem, essa linguagem, pessoal, ela tem um suporte runtime, que a gente chama de suporte de tempo de execução da linguagem, elas devem permitir, tá certo, que o sistema ofereça, tá certo, algumas dessas funcionalidades aqui, tá? Em geral, tá certo, você não tem todos esses recursos utilizando essa estrutura, mas seria interessante que algumas delas tivessem, tá? Pessoal, as linguagens utilizadas para aplicação de tempo embarcado, desculpa, as linguagens utilizadas para aplicação de tempo real, que também são sistemas embarcados, elas devem apresentar as seguintes características. Quais são elas? Do inglês, security é segurança, readability, legibilidade, né? A flexibility, né? Flexibilidade, simplicity, né? Simplicidade, portability, pessoal, portabilidade, eficiência, tá? Então são as características, tá, que uma linguagem deve oferecer para você desenvolver, tá certo, uma aplicação de tempo real, que é também uma aplicação embarcada, eficiência. Peraí, vou apagar só essa parte aqui.
Tá certo, pessoal? Então, na hora que a gente vai utilizar uma linguagem para que a gente desenvolva, tá certo? Uma aplicação de tempo real, que ela também é uma aplicação embarcada, seria interessante, tá certo? Que a linguagem oferecesse alguma dessas especificidades aí, tá? Não quer dizer que ela ofereça todas, mas algumas delas sim. Pessoal, alguns recursos, tá certo, são importantes em linguagens para sistemas embarcados e que também são de tempo real. Então, alguns recursos importantes, pessoal, que a gente utiliza, tá certo, em programação de sistemas embarcados ou de tempo real são exceções. Para quem não sabe, pessoal, a exceção ela vai informar o usuário a ocorrência de um erro no teu sistema. Então, imagina que você está executando o teu programa, imagina que o teu sistema está em funcionamento e, por qualquer razão, surge uma falta no teu sistema, essa falta vai gerar um estado errôneo, vai gerar um erro, e o teu sistema vai ser capaz de informar exatamente esse erro, tá? Então, isso é o que a gente chama de exceção. Outro conceito, pessoal, importante, está certo? Que uma linguagem deve apresentar para que a gente desenvolva um sistema embarcado de tempo real é o que a gente chama de concorrência. A concorrência, pessoal, ele quer dizer que você está desenvolvendo um programa onde esse programa tem múltiplas threads, tem vários processos, tá? E a gente sabe que os processos, as threads, elas concorrem entre si, ou seja, elas são executadas concorrentemente, elas são executadas simultaneamente. Então, na hora que você fala de concorrência, a concorrência vai ser exatamente uma propriedade da tua linguagem, na qual ela vai oferecer, tá certo? E vai permitir que um programa tenha várias linhas de execução, ou seja, que ele tenha várias threads, ou que o teu programa tenha vários processos. Então, eu posso dizer que essas threads ou esses processos são pequenos programas que são executados simultaneamente, tá? Então, isso é o que a gente chama de concorrência, tá? Seria interessante, pessoal, que a tua linguagem, tá? Ela permitisse, tá certo? Ela oferecesse o conceito de sincronização. Então, pessoal, na hora que a gente fala de sincronização de processos ou threads, tá? É exatamente uma maneira que você vai ter, é uma funcionalidade que você vai ter de permitir que um processo aguarde pela ação de outro processo ou do teu sistema. Então, um exemplo, se eu estou dizendo que eu estou sincronizando a thread A com a thread B, eu estou dizendo que a thread A vai estar aguardando alguma ação da thread B. Então, isso é o que eu chamo de sincronização de threads, tá? Então, você dizer que uma thread está sincronizada com outra thread, você está dizendo que uma thread, em algum momento, vai aguardar pela ação de outra thread, tá? E na hora... Ah, outra coisa que é importante, tá, pessoal? Na hora que a gente tem um programa multithread, na hora que a gente tem um programa multiprocesso, precisa, pessoal, que essas threads conversem entre si, precisa que essas threads troquem mensagens ou informações entre si. Então, isso é o que a gente chama de comunicação interprocesso ou interthread. Então, imagina que você desenvolveu um programa e esse programa vai ser constituído de várias threads ou vários processos. De acordo com a tua aplicação, pessoal, esses processos ou essas threads precisam comunicar-se entre si. Então, obrigatoriamente, você vai ter que ter uma funcionalidade para permitir a troca de mensagens ou informações entre esses processos ou threads. E isso pode ser feito, pessoal, utilizando memória compartilhada, tá? A gente vai explicar isso posteriormente. Seria interessante, pessoal, que a tua linguagem, né, permitisse a sincronização de processo ou threads, a gente já explicou isso, e também permitisse a comunicação interprocesso ou thread, utilizando, pessoal, o conceito que a gente chama de passagem de mensagem, tá? Aqui em mensagem, mas o conceito correto é passagem de mensagem. Ou seja, pessoal, esse conceito vai permitir que a gente sincronize duas threads ou dois processos,
ou seja, que eu permita que um processo, uma thread, aguarde pela ação de outro processo ou de outra thread. E esse conceito também permite que a gente troque mensagens ou informações entre dois processos ou duas threads, tá? Utilizando o conceito de passagem de mensagem. E seria interessante que a gente também tivesse recursos de tempo real. Ora, se eu estou dizendo que eu estou dizendo, desculpa, se eu estou dizendo que eu quero desenvolver, tá certo, um programa de tempo real, eu quero desenvolver um software de tempo real, tá? Seria interessante, pessoal, que esse programa, que ele vai ter uma restrição de tempo, ou seja, um programa que vai ter uma certa relação de tempo, então seria interessante que ela oferecesse recursos de tempo real. Então a gente viu que a aplicação de tempo real é toda aplicação que, uma vez estimulada a sua entrada, ele tem que responder esse estímulo em um tempo finito especificado. Então veja, pessoal, que a aplicação ela vai ter uma relação com o tempo. Então seria interessante que você oferecesse recursos de tempo real. Ah, Paulo, quais são esses recursos de tempo real? Ah, Paulo, imagina que você tem exatamente um recurso de atraso. Então, na hora que você permite que um processo ou uma thread atrase um determinado tempo, isso é um recurso de tempo real. Ah, Paulo, bora supor que eu esteja utilizando uma linguagem que ela consiga, tá certo, medir o tempo transcorrido de uma ação. E isso é um recurso de tempo real. Ah, Paulo, bora supor que eu estou utilizando uma linguagem que ela consegue criar uma base de tempo. Eu estou utilizando, nesse caso, um recurso de tempo real, tá? Então, são alguns exemplos aí, tá certo, de funcionalidades de um sistema de tempo real, ok? Falando de exceção, tá, pessoal? Então, exceção é exatamente uma informação de um estado errôneo, de um erro. Então, ele está dizendo aqui, exceções são informações geradas por motivo de erro em um sistema. Para quem não sabe, pessoal, uma falta, ela gera um estado errôneo do teu sistema, que é o erro. E se a gente não detectar esse estado errôneo, e se a gente não recuperar o nosso sistema em estado livre de erro, ele vai gerar a falha do nosso sistema. Então veja, pessoal, que essa falta é imperfeição física, tá certo? Mecânica ou física do teu sistema de hardware, ou é um erro de programação que você incorporou no teu programa, tá? Essa falta, pessoal, ela pode gerar um erro. Um erro, pessoal, imagina que teu sistema ele é constituído, tá certo? De dezenas ou centenas de estados, tá? E um estado não esperado em um certo instante, pessoal, é visto como estado errôneo. Então, bora supor que no instante T2 do teu sistema, o estado que o teu sistema tinha que apresentar era o estado A, e ele está apresentando, sei lá, um estado X. Então, isso para o meu sistema é um estado errôneo, e isso para o meu sistema é um erro, tá? Então veja que a falta, que é exatamente a imperfeição, que é o que o usuário não percebe, ou na hora que você está desenvolvendo o teu programa, você incorporou um erro nesse programa, isso é visto como falta. Essa falta, pessoal, provavelmente vai fazer com que o teu sistema, em um determinado instante, não esteja com o estado esperado. Então, isso é um estado errôneo, isso é um erro. E se esse erro não for detectado e se esse erro não for recuperado, o que vai acontecer é que o teu sistema vai apresentar uma falha. Então, essa falha aqui é o que o usuário percebe, tá? Então, a gente não quer que isso aconteça, certo? Por isso que a falta surge no nosso sistema, a gente tem que detectar o estado errôneo e a gente tem que recuperar o nosso sistema para um estado livre de erro, tá certo? Isso vai permitir com que o teu sistema ele não apresente uma falha, tá? E a exceção, pessoal, é exatamente a informação desse estado errôneo. Por isso que ele está dizendo que exceções são informações geradas por motivo de erros em um sistema. Então, pessoal, logo para a restauração de uma situação de erro, a linguagem de programação deve apresentar suporte à manipulação de exceção, tá? O que seria isso? Vamos dar um exemplo. Pessoal, essa ação ela pode ser desenvolvida em linguagem C de uma maneira muito fácil. Imagina que você criou uma certa função e bora supor que uma vez chamada essa função, se você detectou, se apresentou qualquer erro na execução dessa função,
você pode retornar dessa função um certo código. Tá? Bora supor que a constante que você retornou foi zero. A constante aqui, anerro, é zero, tá? A minha constante anerro, bora supor que a gente adotou que essa constante é zero. Então, olha o que está acontecendo aqui. Você está fazendo a chamada a uma certa função. Essa função ela vai te retornar um valor. E se você, tá certo, se ocorreu qualquer erro, tá certo, na execução dessa função, ela vai retornar zero. Aí o que esse if vai fazer é, ele compara o retorno da função com a constante anerro, que é zero. Ora, se isso aqui for verdade, pessoal, é porque ocorreu um erro no teu sistema. Ocorreu em estado errôneo. Então, você pode executar aqui um escopo de código, você pode executar aqui uma rotina para tratamento desse erro, certo? Então, veja, pessoal, que isso em linguagem C é muito fácil de ser desenvolvido. Basta que você crie uma função, onde essa função ela retorne um certo valor, caso haja algum erro. Então, estou dizendo que a minha constante anerro ela é igual a zero. Você executou a tua função, ele retornou zero e você faz o teste. Ora, se o retorno dessa função foi igual a anerro, é porque houve um estado errôneo na hora que eu executei essa função. Logo, você pode executar um código para o tratamento desse erro. Caso contrário, pessoal, bora supor, caso não haja nenhum estado errôneo, ele retornou 1. Então, como 1 não é igual a erro, não houve um erro na execução dessa função e a gente vai executar o código normal. Tá? Então, isso, pessoal, que a gente chama de exceção. E na hora que eu estou executando esse escopo para tratar esse erro, é o que a gente chama de manipulação da exceção. Tá? Tem algumas linguagens, pessoal, tá? Como a linguagem Python, a linguagem Java, tá certo? A linguagem Ada, que elas já oferecem, pessoal, esse conceito aqui, exception, tá? Então veja, ó, eu estou dizendo que a variável voltage, ou seja, tensão, é do tipo inteiro e tem um range de 0 até 100. Então imagina que tu está executando aqui o teu escopo aqui principal e aí você faz a chamada a uma função para ler o voltímetro, ou seja, ele vai te retornar exatamente a tensão e calcula o valor. Pessoal, na hora que você lê esse voltímetro para que você calcule a tensão, se esse retorno dessa função, pessoal, der fora desse range aqui, tá certo, ele gera um estado errôneo. E aí você vai passar a executar essa exceção aqui. Você passa a executar esse escopo aqui, ó. Então veja, você criou aqui um tipo tensão, ele é do tipo inteiro e tem um range de 0 até 100. Bora supor que você estava executando o teu escopo principal, você chamou uma função que faz a leitura do voltímetro e calcula esse valor. Ora, pessoal, se essa função retornar alguma coisa diferente entre 0 e 100, o suporte, tá certo, de tempo de execução da tua linguagem vai detectar esse estado errôneo e a partir daí, pessoal, ele vai executar essa rotina aqui, ó. Trata para valor fora do range, tá? Ok? Então, tu já está utilizando a linguagem, pessoal, que ela já oferece essa funcionalidade. Aqui não. Eu estou utilizando a linguagem ANSI C, que não vai oferecer essa funcionalidade, não vai oferecer esse recurso, e a gente teve que utilizar essa estratégia. Mas aqui não. Você já está utilizando uma linguagem onde ela já te dá um tipo que pode gerar exceção, e na hora que você faz a chamada a uma função para fazer a leitura de um voltímetro e calcular a tensão, se esse retorno dessa função estiver fora desse range, o próprio suporte da linguagem já detecta isso e vai executar essa rotina, tá certo, associada à exceção, tá? Outro exemplo aqui, pessoal, isso aqui é utilizado na linguagem ADA, tá? Do mesmo jeito, ó, exception. Então você tem aqui as variáveis sensor high e sensor dead, ou seja, sensor alto e sensor morto. Veja, pessoal, que as variáveis sensor high e sensor dead são do tipo exceção, ou seja, elas podem gerar exceção. Aí, bora supor que tu está executando aqui o teu escopo principal e bora supor que por qualquer motivo, pessoal, tá certo? As variáveis sensor high e sensor dead, por exemplo, deram fora do range.
E aí ele vai gerar uma exceção. Então veja, ó, você está usando as variáveis sensor_high e sensor_dead. Então bora supor que você fez a chamada a funções para ler esses sensores. E bora supor que na hora que você fez a chamada para fazer a leitura desses sensores, o retorno dele deu fora do range. Ora, se isso é verdade, pessoal, ele vai gerar exceção. E se quem gerou essa ação foi o sensor high, então ele vai executar essa rotina aqui, ó. Então ele vai causar alguma ação para que a gente restaure o nosso sensor. Caso contrário, ou seja, se quem gerou, tá certo, essa ação foi o sensor dead, então ele pode soar aqui um alarme sonoro, tá? Então veja, pessoal, que a tua linguagem ela já oferece as variáveis que podem gerar exceção. Tu está executando o teu escopo aqui, tu pode exatamente atribuir valores às variáveis sensor_high e sensor_dead e caso haja esse exemplo, tá? Caso você estoure o range desses sensores aqui, o que é que vai acontecer? Tá certo? Suporta a tua linguagem, detecta que houve um estado errôneo, vai exatamente, né, indicar que houve uma exceção e você vai testar. Olha, se essa exceção foi gerada pelo sensor high, eu vou executar essa rotina. Caso contrário, é porque a exceção foi gerada pelo sensor dead. Logo, a gente vai executar essa rotina aqui, tá? Então, pessoal, muitas linguagens, tá certo, já oferecem esse recurso. Java, Python, linguagem Ada, Módula, tá? Só para vocês terem um exemplo. Concorrência, pessoal. Por que que é importante esse conceito? E aí eu vou aproveitar esse slide em branco para explicar isso. Ah, Paulo, mas até então a gente tinha visto aplicações, né, simples, onde eu não precisava, né, de várias threads ou vários processos. A gente, né, fez um projetozinho de um semáforo, a gente fez, né, um projeto de um controle simples e a gente viu, pessoal, que nesses projetos a gente utilizava programação sequencial, tá? Programação sequencial. Ah, Paulo, isso aqui não resolve para outras aplicações? Pessoal, não resolve, tá? Por que que não resolve? Imagina que eu tenho essa situação. Olha, eu tenho o meu microcontrolador. Bora supor que eu tenho o meu microcontrolador PIC. E aconteça o seguinte, ó. Paulo, eu estou pegando aqui o pino B4. Estou pegando aqui o pino B5. Estou pegando aqui o pino B6. Estou pegando aqui o pino B7. Aí eu faço, tem um sensor aqui aplicado ao pino B4. Vou chamar de sensor 1. Tem outro sensor aplicado ao pino B5, vou chamar de sensor 2. Tem outro sensor aplicado ao pino C6, vou chamar de S3. E tem outro sensor aplicado ao pino B7, que eu vou chamar de S4. Aí, pessoal, comecei, né, o meu programa, meu void main. E nesse programa, pessoal, bora supor que eu tenho enquanto verdade um laço infinito. Então, enquanto 1, eu vou ficar executando, tá certo, esse laço. E aí eu fiz o seguinte, ó, eu queria ler o sensor S1, então fiz a leitura da porta, tá? Fiz o input, pin B4, para fazer a leitura do sensor 1, o estado dele, tá? Fiz a leitura do pino B5, para também saber o estado dele. Fiz a leitura do pino C6, pino B6, desculpa, e fiz a leitura do pino B7. Paulo, isso não resolve não? Pessoal, em algumas situações não, tá? Por que que não vai resolver? Primeiro, pessoal, bora supor que eu esteja executando esse escopo de código
E quando eu estiver nessa linha de execução aqui, eu estou fazendo a leitura do pino B4, ou seja, do sensor 1. Se por qualquer motivo, pessoal, o sensor 3 alterou o seu estado. Ora, eu estou fazendo a leitura do pino B4, estou lendo o estado C1 e esse sensor 3, está certo, ele alterou o seu estado, ou seja, houve um evento aqui, ele alterou esse estado. Ora, pessoal, como eu só vou ler o meu sensor 3, tá certo? Fazendo a leitura do pino B6, a gente vai perder esse estado. Então, veja que a gente está executando, tá certo? Esse escopo sequencialmente. Eu estava fazendo a leitura do sensor 1 através do pino B4. E enquanto eu estava fazendo a leitura do sensor 1 no pino B4, o meu sensor 3, tá certo? Alterou o seu estado, ou seja, houve um evento no meu sistema, ele alterou o estado e eu não detectei essa alteração. Então veja, pessoal, que isso já é uma desvantagem. Aí você pode dizer o seguinte: não, Paulo, mas você me explicou em aulas anteriores que a gente pode utilizar a interrupção externa. Será que isso vai resolver, pessoal, se eu tenho um sistema que tem que monitorar 4 eventos concorrentemente? Então, interrupção da porta B, desculpa. Ah, Paulo, você disse que tinha interrupção externa da porta B. Isso não vai resolver? Pessoal, resolve em parte, tá? Resolve esse caso aqui, ó. Eu estava fazendo a leitura do sensor S1, tá? Bora supor que eu faça a leitura e processe essa informação, tá? O meu sensor S3 alterou o seu estado, então na hora que esse S3 altera o estado, eu vou gerar a interrupção da porta B, então eu vou parar a execução do processamento do sensor S1 e agora vou tratar exatamente do sensor S3. Opa, já houve aí um erro. Não, Paulo, eu quero que enquanto o meu sensor S1 esteja sendo processado, eu detecte a alteração do estado do sensor S3 e processe essa informação simultaneamente. Pessoal, a gente não consegue fazer isso utilizando a interrupção da porta B ou externa. Por quê? Porque na hora que eu estiver processando a informação do sensor S1, se o meu sensor S3 alterar o seu estado, a gente vai gerar a interrupção da porta B, ele vai parar esse processamento do sensor 1 e vai agora processar o sensor S3. Ah, Paulo, mas a minha aplicação ela não requer isso. A minha aplicação requer que, na hora que o meu sensor S1, tá certo, ele gere uma resposta, eu comece a processar essa resposta. Ora, e na hora que o meu sensor S2 gerar um evento, ou gerar uma resposta, eu também quero processar, pessoal, essa informação simultaneamente. Então, pessoal, a gente já sabe de cara que a gente não consegue fazer isso utilizando programação sequencial, mesmo que a gente utilize interrupção da porta B. Então, só para vocês verem, pessoal, que a gente tem diversas aplicações complexas, onde a gente tem que monitorar vários eventos concorrentemente, e além do mais, a gente tem que processar esses eventos concorrentemente. Então, pessoal, a gente não consegue resolver isso utilizando programação sequencial, mesmo que a gente utilize interrupção da porta B. Então, por isso, pessoal, que muitas aplicações embarcadas, obrigatoriamente, elas requerem que ela seja multithread, ou seja, que ela seja multiprocesso, tá? Ela requer exatamente concorrência. Está aqui um exemplo. Ó, Paulo, eu quero uma aplicação que, se o sensor 1 gerar uma resposta, eu quero processar, mas se o sensor 2 gerar uma resposta, nesse momento eu também quero processar essas duas informações concorrentemente. Pessoal, tem milhares de aplicações que requerem exatamente que haja processamento simultâneo. Então, obrigatoriamente, você só consegue isso, pessoal, utilizando concorrência. Ok? É só para dar um exemplo da importância disso, tá? Então, veja, pessoal, concorrência. Tá? Então, sistemas embarcados são geralmente concorrentes. Sistemas embarcados interagem com eventos do meio externo e muitos sistemas embarcados monitoram vários eventos simultaneamente, tá, pessoal? Pessoal, isso é muito comum mesmo. Para cada evento, o programador pode criar um processo ou uma tarefa para gerenciá-lo.
e esses processos devem ser executados ao mesmo tempo. Assim, a linguagem a ser utilizada deve oferecer suporte à programação concorrente. Tanto aqui nosso exemplo, eu vou aproveitar, pessoal, e só adicionar mais outro exemplo aí com relação ao conceito que ele deu anterior. Então, pessoal, agora imagina que a gente tem o seguinte, ó, eu tenho meu processador, meu sistema embarcado com processador, e agora eu tenho o seguinte, ó, Paulo, agora eu tenho os pinos de AD, bora pegar outro exemplo, tenho meu pino A0, pino A1, pino A2 e pino A3. Tá? Isso aqui está interligado exatamente ao meu sensor 1, ao meu sensor 2, ao meu sensor 3, ao meu sensor 4. Agora, pessoal, a nossa situação já muda. A leitura desse AD aqui, pessoal, vai estar atribuída à minha thread 1. Então, bora supor que agora tem uma thread que eu estou chamando thread 1. A leitura do AD1 vai estar relacionada à minha thread 2. A2 a thread 3 e A4 a thread 4. Então veja, pessoal, que agora a gente tem uma situação aqui de 4 threads. Ou seja, são 4, é como se fosse 4 processos, pessoal, executando concorrentemente. Então você pode permitir que a thread 1 fique fazendo a leitura do teu AD frequentemente processando essa entrada, ao mesmo tempo que a thread 2 fica fazendo a leitura do teu AD A1 e processando essa entrada, ao mesmo tempo que a thread 3 pode estar fazendo a leitura do teu AD A2, processando essa entrada, e ao mesmo tempo que a thread 4 pode estar fazendo a leitura do teu AD3 e processando essa entrada. Então veja, pessoal, que aqui são linhas de execução independentes. Ou seja, a gente está executando, tá certo? Esses 4 escopos simultaneamente, concorrentemente. Paula, agora nesse caso, para esse tipo de aplicação, vai funcionar perfeitamente, porque eu vou permitir com que a minha thread T1 possa fazer leituras periódicas da minha entrada a zero e eu possa processar. Ao mesmo tempo, pessoal, a thread T2, desculpa, ao mesmo tempo a thread 2 pode ficar fazendo leituras periódicas do pin 1 e processar. Ao mesmo tempo, a thread T3 pode fazer leituras periódicas do pin A2 e processar, que ao mesmo tempo a minha thread 4 pode fazer leituras periódicas do pin A3 e processar. Então veja, pessoal, que nesse caso a gente consegue executar, tá certo, vários escopos de código concorrentemente. E você vai ter várias aplicações onde você deve monitorar vários eventos concorrentemente e processar essas informações desses eventos, pessoal, simultaneamente. E a gente só consegue resolver isso utilizando concorrência, tá? Para isso, pessoal, a gente tem que saber os estados de um processo. Pessoal, aqui eu estou falando de processo, mas os exemplos que a gente vai apresentar são threads. Então, se vocês perguntassem, Paulo, mas qual é a diferença entre um processo e uma thread, tá? Pessoal, a diferença é bem sutil. O que está acontecendo? Na hora que você tem o teu sistema, tá? O teu sistema ele tem uma CPU, o teu sistema ele tem memória RAM, o teu sistema ele tem dispositivos de entrada e saída, tem timing também, tá? Então, na hora que você tá certo, desenvolve um programa multiprocesso, o que é que está acontecendo? Você tem vários processos que compartilham recursos de todo o teu sistema. Então, tu tem o teu processo P1, tem o teu processo P2
tem o teu processo P3, e esses processos aqui compartilham recursos do teu sistema todo, tá? Mas na hora que você tem o conceito de thread, pessoal, isso já muda. O conceito de thread, você tem um processo e dentro desse processo você pode criar outras threads, T1, T2, T3. Então as threads T1, T2, T3 vão compartilhar recursos do teu processo, certo? Então bora supor que o teu processo P1 está utilizando aqui um bloco de memória RAM. Então na hora que ele está utilizando esse bloco, as tuas threads T1, T2 e T3 compartilham exatamente recursos desse bloco. Então veja, na hora que você tem processos, ou na hora que você tem um programa multiprocesso, esses múltiplos processos vão compartilhar, tá certo? Vão concorrer a recursos do teu sistema todo. Mas na hora que você tem uma aplicação multithread, essas threads vão compartilhar, essas threads vão competir a recursos do teu processo, tá? Então, apesar de eu estar falando aqui estado de um processo, ele também se aplica a threads, tá? Vou apagar aqui só para... Então, apesar de eu estar falando aqui estado de um processo, aqui também vai se aplicar a threads. E aí nós temos alguns estados, tá? Quais são eles? Você tem um escopo do teu processo ou da tua thread, mas ele ainda não existe, ou seja, você não começou a executar ainda o teu processo, a tua thread. Aí você pode fazer a chamada, tá certo? A uma função para a criação do teu processo, a tua thread. Então a gente diz que o processo ou thread está criado. Não quer dizer, pessoal, que ele esteja executando, tá? Aí você vai inicializar a tua thread. Então, na verdade, tá? A tua thread, o teu processo, ele pode estar em um estado chamado de inicializando. Pode ter a situação, pessoal, que é o teu processo, a tua thread vai estar utilizando a CPU. Então, nesse caso, a gente está dizendo que ele está executando. E na hora que você finaliza a tua thread, ele é finalizado. Está faltando um estado aqui, pessoal, que é exatamente o estado suspenso ou bloqueado. Eu tinha alterado isso em outro slide, mas não tem o estado suspenso, tá? Então, veja. Na hora que você ainda não chamou a função para a criação da thread, tá certo? O teu processo ainda não existe. Na hora que você chama essa função, pessoal, para a criação da thread, ele vai estar criado. Na hora que você está, tá certo, inicializando o teu projeto, desculpa. Na hora que você está inicializando o teu processo thread, ele vai estar no estado inicializando. Na hora que o teu processo, a tua thread estiver utilizando a CPU, ele vai estar no estado executando. Na hora que o teu processo estiver aguardando, pessoal, tá certo, por algum recurso do sistema ou de outro processo, então o teu processo ele sai do estado executável e vai para o estado suspenso. E na hora que você encerra, tá certo, o teu processo, a tua thread, ele vai para o estado finalizado, tá? Então são exatamente os estados de um processo ou de uma thread. Temos aqui um exemplo, tá, pessoal? A linguagem OCaml, que é uma linguagem de tempo real, tá certo? É uma linguagem específica, pessoal, para aplicações de tempo real. A maneira que ela tem de criar processos ou threads é utilizando a estrutura callBegin ou callEnd. Então veja, pessoal, que em linguagem OCaml, quando você coloca essa estrutura callBegin, callEnd, todas as estruturas internas aqui, elas passam a ser executadas concorrentemente. Elas passam a ser executadas simultaneamente, tá? Então isso é o que a gente chama de concorrência e é assim que a linguagem OCaml consegue oferecer essa estrutura. Então, uma estrutura dessa, pessoal, é como se fosse em linguagem C uma certa função, F1, tá? Esse S2, uma estrutura como se fosse uma função F2. E esse S3, uma estrutura como se fosse uma função F3. Então, se você botar essas três estruturas, tá certo? Dentro dessa estrutura callBegin e callEnd, na hora que você começa a executar esse programa, ele vai permitir que essas três funções aí,
essas três estruturas sejam executadas ao mesmo tempo, concorrentemente. Outro exemplo, pessoal, isso aqui é utilizado em linguagem módula, tá? Veja, pessoal, que ele está dizendo que controle é um tipo de processo, é um processo. Aqui você passa um parâmetro para dentro desse processo. Dentro desse processo, as variáveis locais são position inteiro e sitting inteiro. E aqui é exatamente o escopo do teu processo. Pessoal, e olha o que é que essa linguagem faz? Na hora que você coloca begin e você chama o nome desse processo 3 vezes com os argumentos diferenciados, é como se ele estivesse criando 3 processos desses que vão ser executados concorrentemente. Então imagina que nessa linguagem, na hora que você chamou Ctrl Explain, Ctrl Yplane e Ctrl Zplane, o que é que ele vai fazer? Ele vai executar esse escopo aqui concorrentemente 3 vezes, sendo que aqui você vai passar os parâmetros plano X, plano Y e plano Z. Então imagina que na hora que você faz isso, você está permitindo a criação de 3 threads controle passando exatamente parâmetros diferentes. Então você vai estar rodando o controle com o plano X, vai estar rodando o control com o plano Y e vai estar executando o control com o plano Z. Pessoal, ele está executando essas 3 coisas aqui ao mesmo tempo. Tá? Então é assim que em linguagem módula você consegue, tá certo, fazer um programa concorrente, tá? Com múltiplos processos. Ok? Tá aqui um exemplo prático, tá, pessoal? Então, se vocês observarem aqui, esse escopo aqui, pessoal, é exatamente um programa sequencial. Então, veja, tá? Eu tenho as tarefas A e B a serem executadas. Sabe o que é que estou fazendo? Faço a leitura da entrada A, aguarda até a leitura da entrada A ficar disponível, processa a entrada A. Depois, leio a minha entrada B, aguardo até que essa entrada B ela fique disponível e processo a entrada B. Então veja, pessoal, que isso aqui é programação sequencial. Eu tenho 2 tarefas a serem executadas e elas têm que ser executadas sequencialmente. Mas, pessoal, em aplicações mais complexas, eu quero que as tarefas A e B sejam executadas concorrentemente, ou seja, eu quero que elas sejam executadas ao mesmo tempo. Então veja que a situação que eu tenho que ter é, ora, posso fazer a leitura da entrada A e ao mesmo tempo a leitura da entrada B. Posso ao mesmo tempo aguardar ela ficar disponível e posso ao mesmo tempo aguardar ela ficar disponível. Posso processar a entrada A e processar a entrada B concorrentemente, ou seja, simultaneamente. Então isso, pessoal, é que a gente chama de concorrência. E, pessoal, muitas aplicações embarcadas, obrigatoriamente, elas devem ser concorrentes. Então, isso é o que a gente chama de concorrência. Ok? Aqui a gente vai deixar para a próxima aula, tá? Agradeço a atenção de todos, tá? Vou retornar ao Meet agora para saber se vocês têm alguma dúvida. Boa noite.